Vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 5 e 6. Essa vai ser a nossa meditação desta noite. Essa série em Hebreus, começo de noite. Hebreus 11, 5 e 6. Nós lemos assim, portanto: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos muito mais a Ti neste momento, por abrir, Deus, a Tua palavra e meditar nestes versículos, que certamente, Deus, farão sentido em nossa vida com a ajuda do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor já aplique eles ao nosso coração, a história, um pouco da história desse personagem que vamos estudar hoje, Enoque. Que o Senhor seja conosco, Deus, e nos ilumine nosso coração para entender. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Enoque, o segundo herói da fé mencionado aqui em Hebreus 11. Note aqui que em Hebreus 11, a cronologia, a ordem, que segue aqui dos heróis da fé é uma ordem cronológica, certo? Note que o versículo 3 fala da criação do mundo, do universo. Depois fala de Abel, ou seja, desde a criação aí vai passando pelos primeiros habitantes, e depois de Abel, algumas gerações aí já pelo irmão de Abel, Sete, nós chegamos a Enoque, Então aqui está por ordem cronológica e não por um grau de importância. Não quer dizer que Abel é mais importante do que Enoque, não é isso, mas apenas contando de forma cronológica. Então, enquanto Abel foi assassinado, Enoque nunca morreu, mas ambos demonstraram a mesma fé. Isso é interessante, O primeiro herói da fé destacado aqui é Abel, que foi assassinado. O segundo, não morreu, foi direto, Então, umas coisas bem interessantes, logo os dois heróis aqui tiveram os seus nomes marcados por coisas assim impressionantes, Um porque foi assassinado, o primeiro assassinato do mundo foi ele, Abel. E depois nós temos a Enoque, que foi o primeiro que não morreu, já foi direto, Então temos aí essa história bem interessante. Isso mostra que, independente das situações em que os verdadeiros servos de Deus serão colocados, Deus lhe dará graça para perseverarem na fé, muito embora as circunstâncias sejam favoráveis ou desfavoráveis. E a gente percebe que a circunstância para Abel foi desfavorável, Ele foi traído pelo seu irmão e morto. Já para Enoque, não. Enoque teve uma vida, claro, com certeza teve seus problemas também, comuns do pecado, mas o fim dele, na verdade, não existiu, O fim dele foi exatamente ir para a glória sem ver a morte. Então, a condição da nossa fé, da perseverança da nossa fé, está baseada no Deus que nos deu a fé, e não nas circunstâncias ou situações em que exercemos a fé. Isso fica nítido na vida de Abel e de Enoque. Eles viveram em épocas diferentes, apesar de estarem no mesmo contexto do início do mundo, mas eles tiveram a mesma fé. Claro, com uma diferença de anos ali, quase, vamos colocar quase 2000 anos entre um e o outro, praticamente 1000 e poucos anos, mas ambos demonstraram a mesma fé em Deus, até o fim da sua vida, Quer dizer, pelo menos ao fim de um, do outro, não podemos dizer que foi o fim da vida, mas ele já foi direto. Bem,
Então, os tempos de prova, irmãos, ou de refrigérios, apenas vão refinar a nossa fé, a fé que está em nós. Em todos os cenários da vida, Deus opera a manutenção da fé, dessa fé que depende nele. E o que podemos destacar então da vida de Enoque? Então, Hebreus 11, 5 a 6, ao lermos pelo menos o versículo 5, fica marcado que a vida de Enoque, ela é destacada pela virtude de alguém que agradava a Deus, certo? No versículo 5 a gente lê o seguinte, ele diz assim: Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Podemos dizer que em primeira mão é o que foi, né, o que levou Enoque a estar com Deus, a Deus levá-lo, foi porque ele agradou de certa maneira a Deus. Claro que tem algumas outras possibilidades do que pode acontecer com Enoque ainda, né? Dentro da escatologia que nós cremos, mas bem, o que é marcado aqui é que Enoque, ele agradou a Deus, e de alguma maneira no plano de Deus, Deus o levou para a glória. Mas quem era Enoque? A história de Enoque é como a história de Abel. Nós temos uma história bem curta, de poucos versículos, de 4, 5 versículos no máximo, 4, e ali, mesmo com aquela história curta, a gente tem muita coisa, pelo menos assim, para meditar, algumas coisinhas aqui que dá para meditar sobre a vida dele. A semelhança de Abel, não temos muitos fatos históricos sobre a pessoa, mas temos os fatos suficientes para entender o porquê que este homem entrou para a galeria da fé. Em Gênesis 5, se você puder abrir lá, dos versículos 18 a 24, nós temos ali a história de Enoque. Gênesis capítulo 5, versículos de 18 a 24. Então nós lemos assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Bem, é claro, tem depois ali o versículo 24, não coloquei aqui, mas tem a continuação ali um pouco sobre Enoque, que foi trasladado, foi levado, né? Ok? Mas alguns fatos históricos aqui na vida de Enoque são interessantes de saber, até algumas curiosidades bíblicas, né? Então, o significado de Enoque é dedicado ou consagrado. Esse é o significado da palavra Enoque. Então, se você realmente quiser colocar aí o nome do seu filho Enoque, já sabe que é a razão, né, o significado desse nome é dedicado ou consagrado. Então nós temos dois Enoques na Bíblia, certo? Nós temos o Enoque da linhagem do bem e o Enoque da linhagem do mal, né? Tem o Enoque da linhagem de Caim, certo? E esse Enoque aqui que é o da linhagem de Sete, que após a morte de Abel, então Adão e Eva geram a Sete, e a partir de Sete então se invoca o nome de Deus, e portanto nós temos ali a linhagem que vai culminar até Cristo, né, a partir de Sete, ok? Então tem o Enoque, que é da descendência de Caim, e o outro que é da descendência de Sete. O Enoque era filho de Jared, como nós vimos ali. Então Enoque é a 7ª geração depois de Adão, né? Então isso aqui é bem interessante, né? Porque é a 7ª geração depois de Adão em praticamente quase 2.000 anos, né? Com certeza hoje mudou nessa relação, né? A gente tem mais parentescos, né, mais gerações em 1000 anos do que naquela época, porque as pessoas viviam praticamente como vocês acabaram de ver, né, 900 anos, 600, 700, 800 anos.
Então aqui, quando ele foi ter o primeiro filho dele, Enoque teve com 65 anos, né? O que para nós é o fim, né, da geração de filhos de um homem, né? No comum, no normal, hoje. E na verdade a coisa é tão interessante que Adão, ele viveu e viu até a oitava geração. A oitava geração depois dele. Ou seja, Adão viu os netos de Enoque. Incrível isso, né? A gente parar para poder pensar, né? E Adão, ele viu até o neto de Enoque, que era Lameque, né? O Lameque do bem, que tem dois Lameques, o do mal e o do bem, né? Da descendência de Caim é mal, e o Lameque do bem é da descendência de Sete, que é neto de Enoque, né? E ele morreu antes do nascimento de Noé, Adão, né? E voltando aqui para a história de Enoque, então, mas tudo em família ainda, né? Matusalém era o filho de Enoque, e este foi o homem registrado na Bíblia que viveu mais tempo, 969 anos. Muito tempo, ele viveu quase um milênio, né? Faltou pouquinho ali, uns 31 anos, né? Só 31 anos, e ele iria chegar, né, aos 1000 anos. Não temos a profissão de Enoque, não fala sobre a profissão de Enoque, mas fala-se sobre o tempo de vida dele, só 365 anos. Ele viveu, certo? E ele viveu todo esse tempo e não viu a morte. Olha que grande privilégio, né? No versículo 4 diz, então, ali que ele não, 24, né? Ele não viu a morte. E como eu disse, a característica principal da vida de Enoque é a sua disposição de agradar a Deus. Então esses são um pouco dos fatos históricos que nós temos registrado a respeito da vida de Enoque. Mas o que podemos enxergar na vida de Enoque que nos atesta essa disposição de agradar a Deus, né? E aí é nisso que nós vamos concentrar hoje, observando Gênesis capítulo 5, certo? Então, primeiramente, a gente tem que entender que Enoque olhando para Gênesis 5, é um ponto fora da curva, certo? A vida dele foi de alguém que fez algo tão precioso para Deus, que foi registrado dentro da genealogia de Adão de forma diferenciada, de forma separada do que os demais. Geralmente, quando a gente lê a genealogia, qualquer uma, né, a gente até passa por cima, né? Porque fulano gerou fulano, não sei o que, e morreu. Fulano gerou fulano, não sei o que, e morreu. Não sei o que, né? Segue uma sequência de esse gerou esse, depois viveu tantos anos, teve filho e morreu. E aí vai. Mas quando chega em Enoque, você tem uma mudança. Você tem ali algumas palavras que nos levam a compreender que a vida de Enoque não foi normal. Não foi de alguém que viveu como qualquer um outro que viveu atrás da gente. Teve o seu diferencial, e é isso que é destacado. Então, primeiramente, Enoque, ele tinha uma profunda comunhão com Deus. É isso que nós podemos enxergar. Em Gênesis 5, os versículos de 21 a 22, a primeira parte do versículo 22, diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E aí é dito algo que não se diz de nenhum outro descendente de Enoque ou antecedente de Enoque, né? Que diz, andou Enoque com Deus. E no 24, no versículo 24 de Gênesis 5, novamente aparece essa expressão, andou Enoque com Deus, certo? Andou Enoque com Deus. Enoque tinha uma vida de profunda comunhão com Deus. E isso se tornava evidente pelo verbo e pela preposição utilizados no texto aqui de Gênesis. Andou com. E geralmente quando a gente fala de andar com, né, literalmente a gente entende que é alguém que vai andar normalmente com as suas pernas, certo? Então quando eu estou andando, né, eu estou andando com as pernas. Porém a gente utiliza também essa palavra, como nós comumente fazemos no dia a dia, em sentido figurado, quando diz respeito a alguém que compartilha, que comunga, certo? Alguém que tem conexão ou tem comunhão com uma outra pessoa. Por exemplo, fulano está andando com ciclano.
Não quer dizer que literalmente ele está andando, né? Pode até ser, né? Está andando do lado da pessoa. Pode até ser, mas geralmente quando nós nos expressamos assim, nós estamos sinalizando o quê? Que fulano está seguindo as mesmas ideias de ciclano, né? Ou Beltrano. Que fulano então está tendo o mesmo estilo de vida, compartilhando dos mesmos gostos, das mesmas ideias, dos mesmos objetivos da pessoa que ela está andando, correto? A gente fala isso no dia a dia, né? Teve aquilo na vida de fulano porque estava andando com más influências, ou seja, seguindo as más influências, né? Indo pelo caminho das más influências, ok? Bem, e aqui a pessoa com quem Enoque vivia, né? Ou andava com, era Deus, era Deus. E por 2 vezes ocorre isso nesse curto trecho de 4 versículos em que narra a história de Enoque. E como eu falei, para nenhum outro descendente de Adão, nem para o próprio Adão. Que Adão, se a gente pensasse, né, ele estava lá todo dia, né, Deus vinha até ele, né? Poderíamos dizer que Adão estava andando com Deus, né? Mas não foi dado esse destaque nem a Adão, o primeiro homem. Foi dado a Enoque, né? A 7ª geração depois de Adão. Isso torna Enoque um personagem diferencial de uma geração de 1000 anos, desde Adão até o seu neto, Lameque. Isso nos leva, irmãos, a enxergar que entre Adão e Lameque, nós temos em torno aí de 1000 e poucos anos de história. Não houve um homem em que andasse com Deus como Enoque. Isso é, sim, impressionante, né? E logo aqueles primeiros homens que conheceram Deus de perto, porque note, se Adão ele viu até a sua 8ª geração, então todos que vieram depois de Adão ali tiveram conhecimento talvez diretamente da boca de Adão, conversando com Adão a respeito da história da criação. Mas é bem provável que poucos chegaram ao nível de comunhão com esse Deus que criou Adão, como Enoque chegou. Então, irmãos, é algo para a gente poder pensar, né? Por quê, né? Se eram pessoas, se eram homens que estavam tão perto ali do início de tudo, né? Conversando com o primeiro homem criado por Deus, que não foi formado na barriga, no ventre de uma mulher, mas que foi formado do pó da terra e do sopro de Deus. Uau, né? Imagine se Adão estivesse aqui do nosso lado, né? A gente pudesse ter um encontro e falar assim, Adão, né? Como foi aquilo? Né? Mas até mesmo aquelas pessoas que estavam lá, nenhum, durante um tempo de 1000 e poucos anos, tinham esse nível de comunhão, para deixar registrado ali na história como alguém que viveu exatamente uma vida impecável e digna, né? Ao ponto de Deus o levar. Não sabemos, irmãos, como era o andar de Enoque, o andar com Deus de Enoque. Com toda certeza, o andar com Deus de Enoque não era as mesmas coisas que nós, cristãos do século 21, fazemos. Com certeza não era. Por exemplo, Enoque não lia a Bíblia, porque não havia, certo? Correto? Enoque, ele não fazia-se participante da adoração congregacional num culto, numa igreja, porque não existia nem a igreja naquela época, né? Não existia essa formalidade. Enoque não evangelizava os perdidos, outro tipo de ordenança do Novo Testamento, certo? E isso a gente pode tirar, que Enoque não fazia no seu andar com Deus. Mas por outro lado, podemos imaginar que Enoque utilizava boa parte do seu tempo meditando a respeito de Deus. Meditando como? Contemplando a criação de Deus, se maravilhando no poder da criação de Deus. Porque note, se hoje, né, a gente observa as coisas criadas depois de quase em torno de 6.000 anos da criação de Deus, e a gente já fica, uau, imagine eles que estavam lá numa criação que era menos degradada do que a de hoje, né? E antes do dilúvio, porque ele viu a criação antes do dilúvio, certo? E depois que vem o Noé, aí já muda toda a geografia do mundo. Então ele
com certeza estava contemplando aquela maravilha da criação de Deus e pensando sobre o poder, sobre a sabedoria, sobre a perfeição de Deus, sobre os demais atributos do Senhor. É bem provável que Enoque, ele orava a Deus, ele conversava com Deus, ele clamava por Deus na sua vida, pela vida dos seus familiares. Como o próprio nome diz, né, consagrado, ele se consagrava a Deus para uma vida santa, em que não pecasse. Ele buscava por santidade a Deus e ele perguntava ao Senhor qual era a vontade dele na sua vida. Com certeza era alguém que se dedicou tanto a Deus que ele estava nesse nível de poder, olha, cada dia que eu viver, eu viverei como se Deus estivesse acordado comigo, está do meu lado, andando comigo. Ele trouxe isso para algo muito mais, até mesmo, como podemos dizer, físico, né? Como se Deus estivesse ali do lado dele, e não somente do ponto de vista espiritual, como se, Deus está lá e eu estou aqui, quando na verdade não existe isso, né? Então ele trouxe isso, essa compreensão muito mais imanente de Deus, né? De um Deus presente na vida dele. Irmãos, mesmo não sabendo o que envolvia esse andar com Deus de Enoque, a gente não tem alguns detalhes, os detalhes do que é esse andar com Deus na vida de Enoque, mas podemos notar que era uma coisa profunda. Era uma coisa profunda. Ele estava tão ligado a Deus, pois o seu nome não foi citado como a geração dos pecadores que o antecederam ou depois dele, né? Porque ele deixou uma marca profunda da sua comunhão com Deus, e isso foi pela fé, como o autor de Hebreus fala, o escritor de Hebreus fala, pela fé Enoque, né? Então pela fé Enoque andou com Deus. Enoque não viu a Deus, né, do ponto de vista quando estava ali, né? Não é relatado isso, mas ele ouviu as histórias de alguém, pelo menos de Adão, que Deus vinha até ele conversar, né? E por andar com Deus, então, Enoque, pela fé, foi dado esse registro, esse destaque na vida dele. Então, ao observar Enoque, nós notamos que andar pela fé envolve não apenas acreditar na existência de Deus, mas no desejo de conhecer quem é Ele e o que Ele quer de nossas vidas. Como eu falei, nós não temos tantos detalhes sobre como era o andar com Deus de Enoque, mas o que podemos entender é que com certeza Enoque buscava Deus, ansiava por Deus, queria ter uma comunhão profunda com Deus, né? Vou colocar entre aspas, importunava a Deus, né? Como vou dizer bem entre aspas, né? Ou seja, ele estava constantemente perto do Senhor, meditando, refletindo, com certeza orando, colocando-se, lançando-se diante de Deus. E Winsby vai dizer que a fé em Deus cresce à medida que nós temos a comunhão com Ele. E de fato isso é verdade, irmãos. Se nós como crentes dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que temos comunhão com Deus, mas em nossas casas, em nossas vidas, na nossa semana, a gente não medita em Deus, a gente não faz aquilo que é até pedido já a nós, que já está prontinho, né? Enoque não tinha, como eu falei, Enoque não tinha Bíblia, podia ser até mais fácil para ele, né? Entender muitas coisas, mas Enoque não tinha isso, talvez até, claro, pelo tempo de vida dele, né? A história de Deus não havia sido revelada por inteiro, claro, mas Enoque, ele não tinha nada disso, mas ele estava perto de Deus. Mas nós, irmãos, temos muito recurso, né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja do Senhor, né? Nós temos a comunhão uns com os outros, temos recursos no celular, na internet, programas, tantas coisas cristãs, bíblicas, que podem nos levar à comunhão perto de Deus, para mais próximo de Deus, mas muitas vezes nós não nem saber usar, nós não estamos dispostos à comunhão profunda para ter com esse Deus. Nós estamos tão ligados em outras coisas que deixamos então de lado essa busca por ter uma comunhão
perfeita com Deus. Devemos ter tanto desejo de agradar a Deus como zelo por buscar, orar, meditar sobre a palavra, adorar, desenvolver nossas disciplinas espirituais. Tudo isso nos ajuda a andar com Deus. Eu sei, é difícil, meus irmãos, é uma luta, mas nós temos que fazer isso gradualmente. Deus não quer que você radicalmente, olha, ontem eu não li a Bíblia, nem há um ano atrás, agora eu vou ler 15 capítulos por dia. Não, vai com calma. Vai ler um trecho, vai ler um capítulo, mas vai com calma. Ah, pastor, eu não consigo orar. Então ora 3 minutos, 4 minutos por dia, vai lá. Meia hora, vai, sobe, 10, 15 minutos, meia hora. Mas você vai, a questão é, você não pode deixar de ter uma profunda comunhão com Deus. Isso é fundamental. O próprio salmista no Salmo 27:8 diz que o meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Nós precisamos ter isso em nosso coração, como esse salmista, que o nosso coração venha a palpitar por Deus, a querer estar na presença de Deus. A pior coisa é um crente frio, porque o crente frio é uma pessoa que é como uma pedra tão dura, mas tão dura, que ele sabe a verdade, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz, porque ele não tem ele está sem aquela liga, ele está sem aquela seiva que vai levá-lo a fazer aquilo que ele tem que fazer por causa de Deus. Talvez ele vai agir como um religioso, talvez ele vai agir como alguém que tem que talvez se apresentar, para alguém, para a igreja, para o pastor, como alguém forte. Mas, na verdade, o seu coração está todo seco, está todo em casca, não tem líquido, não tem a seiva, não tem a vida, não tem alegria nos seus olhos, não tem o vigor até mesmo nas provas. É alguém que logo demonstra que não tem comunhão com Deus. Meus irmãos, não podemos ser assim. Nós somos tentados a isso, mas não podemos ser assim, porque isso vai trazer prejuízos espirituais terríveis na nossa vida. O primeiro deles é a ingratidão, e depois disso nós vamos nos desviar do Senhor e vamos buscar qualquer outra coisa no mundo que preencha a nossa carne, e aí nós vamos para lá. É o que ocorre geralmente quando a gente se desvia de Deus. Mas precisamos desesperadamente fazer isso, buscar a Deus. Ah, pastor, mas eu estou seco. Então vai lá, te ajoelha, ora diante de Deus, pede, Senhor, derrama, água. Estou seco, Senhor. Eu preciso da tua água. Eu preciso que o Senhor derrame a tua chuva sobre a minha vida, Como Oséias diz, prosseguir em conhecer a Deus, Tão cedo o Senhor virá com a chuva de colheita, A chuva que traz o crescimento das plantas para a colheita. E Enoque não somente tinha essa comunhão com Deus, mas também essa comunhão com Deus era de modo tão intensa e tão profunda, como eu falei, que ele desejava estar com Deus. E aqui já muda, é um plus, um avanço da comunhão com Deus. Uma coisa é você ter comunhão com Deus, e à medida que você vai tendo comunhão com Deus e crescendo e conhecendo Deus, esse maravilhando de Deus, você vai vendo que, olha, na verdade não tem nada nessa vida que possa te preencher ou te dar mais alegria do que Ele. E por isso você passa então a não querer mais viver nesse mundo, mas a querer estar com Deus. E isso é nítido também na vida de Enoque, porque o que ocorreu com ele, o milagre que ocorre com ele, não foi por acaso. Não foi porque Deus falou assim, olha, vem cá, Enoque, vem cá para cá, eu quero você. Claro, Deus teve a sua intenção, a sua soberania em fazer isso, mas Ele não fez isso com qualquer um, Ele não faz isso com qualquer um, mas Ele faz com alguém exatamente que tem um coração totalmente voltado e entregue
a ele de uma maneira tão intensa que, se ele quiser, ele pode fazer isso. E Enoque foi este homem. Nos versículos 23 e 24 de Gênesis, nós acabamos de ler, nós lemos assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E Enoque é o único dentro dessa genealogia de Adão do qual não aparece a expressão e morreu. Todos os outros chegaram até Deus de alguma maneira pelo e morreu, mas Enoque não. A expressão utilizada por Enoque foi e já não era, e depois ele fala porque Deus o tomou para si. E a expressão já não era, ela pode ser traduzida como não foi encontrado ou achado. Talvez aí na sua versão tenha essa expressão, não foi achado, ou não foi visto, não foi encontrado, Essa expressão ela é uma expressão muito conhecida por nós quando descreve alguém que desapareceu, Quando alguém desaparece, você não pode dizer se ela morreu ou se está viva, Se está viva ou morreu, você não sabe. Então é como se num belo dia, todo Enoque talvez saiu da sua casa e foi caminhando, talvez para conversar com Deus em algum lugar, estamos supondo, e naquele momento todo mundo pensou que Enoque vai começar o seu dia normal e tal, daqui a pouco Enoque vai vir para o almoço ou para a janta, e Enoque desapareceu. Ninguém mais o encontrou. Todo mundo talvez foi atrás de Enoque, saber onde é que está Enoque, Os filhos dele, Matusalém com certeza, e outros foram querer saber, a mulher de Enoque também, cadê Enoque? E não acharam Enoque, E o que é destacado então é que por que não acharam Enoque? E aí na sequência é dita, porque Deus o tomou para si. E a palavra tomar, que é a palavra hebraica laquer, significa apoderar-se, tomar, trazer, tirar, levar embora ou arrebatar. É como se aconteceu isso mesmo. Enoque foi andando, e Deus falou assim: Enoque, vem, pá! E tomou Enoque, levou Enoque. Irmãos, apenas Enoque e outro, Elias, tiveram a experiência surreal, milagrosa de serem levados vivos para o céu por Deus. E por causa disso, isso nos traz muita admiração e perguntas também, do porquê então Enoque foi carregado por Deus para a sua glória. Por que Enoque foi levado por Deus? A gente pode pensar, claro, olhando para a vida de fé de Enoque, mas será que não tinham outros que tinham vida de fé como a dele? Ou pelo menos tinham uma vida de fé com Deus? Certamente. Mas a questão é que Enoque realmente tinha uma vida totalmente diferenciada de qualquer outra pessoa. E aí podemos pensar, claro, de um lado, de fato nenhum homem é digno de Deus ou merece alcançar por si mesmo a Deus ou qualquer milagre de Deus. Enoque, a gente não pode também olhar para esse lado e dizer assim: não, Enoque foi levado por Deus porque ele viveu uma vida tão santa, mas tão santa. Não, temos que ter cuidado. Enoque também era um pecador. Por algum motivo, o propósito e o plano de Deus envolvia já resgatar Enoque. Mas ao mesmo tempo Enoque era o escolhido por Deus por ele ter se dedicado a Deus. Então uma coisa se encontrou com a outra, o plano de Deus e a vida de fé íntima que Enoque tinha. Então podemos pensar que Deus levou Enoque do mundo porque esse local não era mais digno da vida de Enoque. E isso está registrado em Hebreus 11, 38. Porque lá em Hebreus 11, 38 diz que aqueles que estão ali nos heróis da fé eram homens dos quais o mundo não era digno. De um lado sim, mas do outro também, porque Deus tinha um plano, tem um plano para Enoque ainda, e nós cremos isso como batistas regulares, um plano escatológico de uma suposição que a gente faz, de que Enoque vai estar como aquele que é uma das duas testemunhas lá de Apocalipse 11,
de alguma maneira as duas testemunhas lá vão morrer. Talvez Enoque agora morre, né? Mas depois de ter passado, né, milênios aí na glória, né, sem ter morrido. Alguma coisa tem, certo? De alguma maneira não sabemos, o plano de Deus e a fé da vida de Enoque levaram esse homem a presenciar este milagre de ser trasladado. A palavra em Hebreus aqui, trasladado, quer dizer transferido, né? Como se realmente não houve morte. É alguém que foi transferido, né? Só você pega ele ali e leva para cá, né? Mas a pessoa, de alguma maneira, ele está na glória. Agora, com que tipo de corpo, não sei. Alguma coisa, né? Deus, que é milagre dele lá, tem algum lugar reservado lá para Enoque, para os planos eternos dele, né? Que está na soberania de Deus. Mas o fato é que o próprio andar com Deus levou Enoque a ter um desejo tão intenso por Deus, de estar com Deus, que ele conseguiu. Isso é fato, né? Porque, meus irmãos, Enoque, ele não apenas queria ter comunhão com Deus na terra, mas com certeza Enoque desejava por ter comunhão com Deus realmente no céu. E é isso que fazia toda a diferença, né? Isso mostra que este desejo intenso de Enoque o levou a desejar mais estar com Deus no céu do que viver na terra, apesar da quantidade de anos que ele viveu, 365, que para nós já é muito, né? O Isso vai dizer que Enoque andou com Deus em um mundo perverso antes do dilúvio e manteve a sua vida pura. De fato, a vida de Enoque durante esses 365 anos que ele viveu, também teve as suas dificuldades, as suas lutas. E Enoque, ao ver esse mundo antes de Noé, né, que já vinha ali se degenerando, ao ponto em que Deus falou, agora eu tenho que mandar água, tenho que mandar o juízo, alguma coisa, né? Enoque, ao ver esse mundo, falou, eu não quero isso, eu não quero ficar aqui mais, né? Eu quero estar com o Senhor, que é melhor. Talvez Enoque tenha dito, Senhor, me leva para estar contigo, porque eu não aguento mais esperar. Não aguento mais esperar para estar ao teu lado, de fato. Eu não só quero andar contigo no sentido figurado, né, de estar com o Senhor ali, andando na terra, mas eu quero andar contigo na glória. Matthews Henry, ele vai dizer o seguinte: Enoque estava totalmente morto para este mundo e não apenas andou atrás de Deus ou ao lado de Deus, como todos os homens justos andavam, mas andou com Deus como se já estivesse no céu. E essa visão de Enoque, irmãos, com certeza mudou a vida dele, né? Irmãos, nós cremos, portanto, que o desejo de Enoque por Deus e o de Deus por Enoque fez com que este homem ele ascendesse ao céu dessa maneira milagrosa. Com certeza, talvez não vamos ter esse mesmo privilégio de subir ao céu como Enoque subiu, certo? Porque com certeza é algo especial. Mas nós precisamos, irmãos, ter esse mesmo sentimento. Nós precisamos andar neste mundo como se Deus, né, como se nós estivéssemos já lá na glória, andando com Deus. Muitas vezes nos esquecemos disso. Muitas vezes a gente entende que Deus está lá e eu estou aqui, né? E Deus opera de lá para cá. Mas nunca a gente imagina ou pensa como se, olha, eu quero andar com Deus como se... Eu sei que tem maldade, eu sei que tem as coisas terríveis, mas a minha visão que eu quero ter de Deus é que, mesmo vivendo esse mundo mal, mas eu quero como se Deus estivesse presente comigo, eu estivesse andando com Ele, como se estivesse no céu. É isso que precisamos. A gente tem que ter essa visão maravilhosa, esse mesmo desejo como Enoque. Um outro comentarista, Cole, ele vai dizer que Enoque agradou a Deus e deu um exemplo de andar pela fé durante a sua vida. E o Senhor, então, nós, semelhantes a Enoque, o Senhor um dia vai retornar a qualquer momento e vai nos levar. E a pergunta é,
que aqui nos traz à mente, que o Cole faz, é como então chegaremos a Deus? Com que tipo de desejo chegaremos a Deus? Enoque com certeza chegou a Deus como? Totalmente, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Depois da morte, ou antes da morte, não sei, ele não morreu, né? Mas o fato é que, como é que nós vamos chegar ao céu? Como nós esperamos nosso encontro com Deus? Eu sei que um dia Deus vem me buscar, mas a questão é como é que eu estou esperando Ele? Essa é a pergunta. Será que eu estou esperando com um desejo íntimo, profundo de querer estar com Deus? Ou eu estou esperando o meu encontro com o Senhor como se fosse assim, um dia eu sei que eu vou me encontrar com Deus, né? Aí por enquanto vou aproveitar aqui. Enoque com certeza não tinha essa visão. Enoque falou, olha, não importa se eu vou aproveitar aqui ou não, se eu vou viver uma vida boa aqui ou não, o que importa é que eu quero estar com o Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha busca, o meu alvo, o meu querer estar com o Senhor. Independente, irmãos, disso, como vamos chegar até Deus, né? Nosso coração deve latejar intensamente por querer estar com Ele. Pois diante do cenário deste mundo, não nos resta nada em que possamos ter esperança. E é triste também quando o crente ele começa a colocar suas esperanças aqui como se aqui fosse, né, o seu local. Olha, tem que viver uma vida boa aqui, né, sem sofrimento, né, aquela coisa toda, né, porque Deus tem o melhor dessa terra é meu, né, Deus me deu. Mas não entende que a verdadeira Canaã não é esse deserto. É um deserto, mas é a glória. Todas as vezes que eu vejo, né, um problema, olho o noticiário, vejo as coisas terríveis acontecendo, e eu falo assim, olha Senhor, o que está esperando, né, para executar o juízo, né? Senhor, o que está esperando para poder a gente voltar, Senhor, a Ti, né? O nosso coração, irmãos, deve esperar em Deus, somente no nosso encontro com Ele. Filipenses 1, 21 a 23, nós lemos, Paulo dizendo, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E note que o próprio Paulo tinha esse sentimento como Enoque, né? Ele não chegou a ser trasladado, mas ele viu o terceiro céu. Note que ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo estava assim, olha, se eu pudesse eu ia agora, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Estar contigo é a melhor coisa, morrer contigo, Senhor, é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida, porque eu vou estar livre disso daqui, eu vou estar com o Senhor pela eternidade. Mas ele falou, olha, mas se o Senhor ainda tem uma missão na minha vida, e a minha vida ainda vai te dar fruto, então eu me contento em esperar. Mas eu vou esperar até o momento em que o Senhor, então, quiser, se me chama ou não, de alguma maneira. E Asaf no Salmo 73, versículo 25, ele descreve esse mesmo sentimento que Paulo e Enoque tinham também, quando ele fala, quem mais tenho no céu além de ti, né? Não há outro em que eu me compraza na terra. Nós precisamos ter esse mesmo coração. Não tem nada, irmãos, nesse mundo que pode nos dar mais alegria, nos fazer chorar de alegria, chorar de contrição, chorar por arrependimento, por querer, por ansiar do que Deus. Termina então Hebreus 11 dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Na Septuaginta, que é a Bíblia, o Velho Testamento em grego, em Gênesis 5:24, quando é dito andou com Deus, na Septuaginta, a tradução que eles colocaram lá foi Enoque agradou a Deus. O fato de você andar com Deus é o mesmo que você agradar a Deus. Então, se você está andando com Deus, estando em comunhão com o Senhor, você vai agradar a Deus. Por isso que agora,
em Hebreus 11:6 ele faz esse link, que Enoque agradou a Deus. E em Gênesis está falando que Enoque andou com Deus. Mas as duas coisas estão interligadas, porque o andar com Deus é sinônimo de agradar a Deus, e agradar a Deus é sinônimo de uma vida que anda com Deus, né? Enoque só agradou a Deus, nós sabemos, por causa da fé, porque ele diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E se Enoque andou com Deus, e andar com Deus é igual a agradar a Deus, Enoque só pode ter agradado a Deus por causa da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem uma fé perseverante em Deus, não podemos andar e nem agradar a Ele. Também, irmãos, a fé perseverante é convicta de que Deus cumprirá as recompensas. Porque ele fala aqui que Deus, ele recompensa. Ele fala que aquele que se aproxima de Deus, ele crê que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus traz a recompensa. Ou seja, todo o nosso serviço, todo o nosso esforço aqui, todos os nossos sofrimentos que te leva pela causa de Cristo, tudo isso será recompensado um dia. Não porque merecemos, mas por causa do Deus que operou em nós, que nos deu a capacitação para passar tudo isso e receber no final das contas a sua promessa. Então, se você puder levar alguma coisa da mensagem de hoje, leve isso. Viva uma vida que agrade a Deus. Faça a diferença na sua geração, como Enoque fez. Enoque fez uma diferença na geração dele, ao ponto em que em 1000 anos de história, só ele, né, teve essa característica destacada de alguém que agradou, que andou a Deus. Então isso foi um diferencial. Nós também, irmãos, podemos andar com Deus a um nível de que nossos nomes, não para a nossa glória, se destaquem como esse legado a Deus de alguém que agradou até o fim, né? Seja Deus nos levando pelo arrebatamento, seja Deus nos levando através da morte, seja como for, mas uma vida em que até o fim se dedicou em agradar a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite ter contato com esses homens do passado, por meio da Tua Escritura. Não conhecemos eles, Senhor, não sabemos tantas histórias deles, mas o que nós podemos já estudar na palavra a respeito deles, já nos faz entender como nós também, Senhor, como os Teus servos que conhecem a Ti, podemos nos assemelhar em Suas virtudes, em Suas características. Possamos, Deus, andar contigo como Enoque andou. De fato, Deus, é um alvo muito alto, mas que seja esse alvo, para que possamos nos aproximar dele o quanto for. Porque, Senhor, queremos desejar a Ti. Traz, Deus, a Tua igreja, traz a cada um que está aqui um desejo intenso por Ti. Um desejo intenso por Ti, Deus, ao ponto de vivermos neste mundo como se já estivéssemos, como Matthew Henry diz, como se já estivéssemos com o Senhor no céu. Eu oro pela Tua igreja nesse sentido, Deus, e pela minha própria vida, no nome de Jesus Cristo. Amém.